Olá, minha gente, tudo bem? Mais um encontro, mais um tema para reflexão, para empoderamento de si mesmo, para poder ir adquirindo maior qualidade de vida, não é? Percebendo as coisas que estão acontecendo em você e no seu entorno. Então, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui se propondo a fazer algo novo, junto comigo. E o tema de hoje é: para que e quando sair da casa dos pais? Que coisa, né? Tem gente que pensa nisso, tem gente que nem pensa nisso e se deixa levar pelo dia a dia. E isso faz alguma diferença na vida da pessoa, na forma como ela desdobra-se no seu destino? Faz diferença ou não faz? Vamos ver isso mais de perto? Você pode dar o like, pode compartilhar com outras pessoas. Você pode perceber de que maneira que você pode ser útil, se essa mensagem for útil para você também. E eu estou à disposição para nós fazermos trabalhos individuais, em grupo, atendimento, oficina, workshops. Então, fiquem à vontade para perceber essas possibilidades também. Então, para que e quando sair da casa dos pais? Vamos olhar para essa situação. Tudo na vida ela é circular. É bom que a gente lembre isso, né? Que a gente pense um pouco, será que tem um movimento natural? Será que as coisas têm um sentido das coisas acontecerem no mundo e no universo? E quando a gente lê a esse respeito, quando a gente recorre a estudos, às escrituras antigas também, a reflexões filosóficas, a gente vai cair no formato circular das coisas. A gente nasce, cresce e morre. E daí para frente não nos está autorizado saber de nada. Existem muitas especulações, mas não há nada que satisfaça, uma única resposta que satisfaça toda a humanidade. Nascemos, crescemos e morremos. A gente chama de morte. Convencionamos assim no mundo material. Mas a morte é um momento que acaba, não acaba. Esse desvendar fica por conta de cada um de nós. E quando a gente pensa no nosso movimento na vida, nesse nascer, crescer, antes do morrer, como é que é esse crescer? Como é que é esse transformar-se além do que o corpo físico mostra para nós? Como é que essa coisa, qual o sentido disso? Então, a nossa casa, ela, no mundo material, é o útero. A construção física da casa, no momento que a gente chega a esse mundo, corresponde ao primeiro espaço físico que nós ocupamos enquanto ser humano, que é o útero materno, não é assim? Dessa maneira, o útero, né, aquilo que é algo que aconchega, que acomoda e que possibilita um desenvolvimento e um preparo para a fase seguinte. Quando é que o bebê deixa o útero? Quando ele já não cabe mais lá. Então, e cada ser, cada raça, cada ser tem o seu tempo. Não é assim? Tem o seu tempo de invólucro, porque depois ele precisa sair de lá e alçar alguma coisa fora daquele útero por si mesmo.
Então a criança, ela precisa de acolhimento, né? O bebê e depois a criança, ela vai necessitando, ao mesmo tempo ela vai utilizando aquilo que ela precisa e vai se libertando daquilo que ela precisa. E vão acontecendo e vai vivendo outras etapas, outras necessidades, outros úteros. Então, esse útero, ele acolhe, ele acomoda. A criança, ela precisa disso para que ela se desenvolva. E o adulto, ele precisa desse útero o tempo inteiro? Imaginem você, um bebê, um ser, que no espaço de um útero já esgotou para ele, né? Ele já não tem mais esse espaço, ele já viveu esse espaço o quanto podia. Ele vai se tornando encurralado, não é? Ele vai se tornando sufocado. O que são as contrações no caso do ser humano? É a reação de expulsão do corpo. Por que ele não quer mais? Ele não quer mais, ele não precisa mais. O ser não precisa mais do corpo e aquele útero não é mais capaz de acolher. Ele vai começar a provocar mal-estar, não bem-estar. E quando nós estamos fora, pensando nessa questão de algo que acolhe, a gente precisa ter essa compreensão também. A primeira necessidade, a necessidade infantil, é de acolhimento para poder crescer e desenvolver. E conforme vai crescendo e desenvolvendo, qual a necessidade seguinte? A criação, a criatividade, a autonomia para criar coisas do ponto de vista emocional, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista físico, nutricional. Então, em todos os âmbitos, o ser adulto, ele precisa de espaço para criação, para apresentar aquilo no qual ele se transformou, aquilo que ele tem de mais potente em si, de significante em si. Ele precisa reconhecer isso e ele precisa fazer relação com os demais, contribuindo com essa coisa que está em si, com esse algo, com esse que a mais. Você percebe dessa maneira? Não sei se você consegue ter essa apreensão quando você pensa num ser infantil e num ser adulto. E nós não estamos falando disso com relação à idade. Nós não estamos fazendo referência cronológica, né? Senão a pergunta seria: tem idade para se considerar adulto? O que você acha? Será que tem? Uma idade cronológica? Parece que tem um tempo para isso acontecer. Com relação à gestação, se observou que o corpo humano oferece tudo aquilo que ele precisa oferecer para preparo, crescimento e evolução daquele feto por 9 meses ou 40 semanas, em média. E no mundo adulto, quando considerar cada uma das fases que nós passamos do ponto de vista cronológico? Infância, adulto, idoso. As leis, elas foram oferecendo parâmetro para nós. Nós temos referências de estudos, de legislação para cada uma das fases. Mas e emocionalmente? E quando é que esse ser
criança, ele não se sente mais com necessidade de ser acolhido e dependente de outros. Como é que é isso, minha gente? Isso é um motivo de indagação e reflexão para todos nós, não é assim? Porque tantas e tantas pessoas vão se acomodando e se deixando ficar no meio familiar de origem por anos e anos e anos. Então, que papel que ela ocupa ali? É de filho, né? Agora ele é pai, cuidando de seus pais. Como que é isso? Na constelação familiar, essa inversão de papéis e atribuições, a gente consegue perceber de uma maneira mais clara. E lendo Bert Hellinger, que é o patrono das constelações, a gente vai aprendendo quantas distorções, quantos emaranhados são construídos por conta disso. Como é importante a gente assumir um espaço físico e responsabilizações decorrentes da fase na qual nós estamos vivendo. Genuinamente na fase na qual nós estamos vivendo, com responsabilidade e percepção correta disso. Então, deixar a casa significa o quê? Quem é que pode deixar, quem é que pode dizer basta, eu agora já posso proteger outros, eu já cresci e eu já posso levar todo o mecanismo de proteção que eu recebi, eu já posso levar dentro de mim para oferecer para outros. Quem pode dizer isso? A criança ou o adulto? A criança precisa de proteção. O adulto já pode, do seu jeito, multiplicar e oferecer para outros a proteção que ele aprendeu a reconhecer como algo importante. Fazer isso faz parte da missão de todos nós. Na constelação familiar, a gente vai aprender isso também, que há coisas que temos como missão universal. Os vegetais, independente do tipo que têm uma missão na sua coletividade. Os animais, os minerais também. E nós, seres humanos, igualmente. E o reconhecimento dessa missão, de que as coisas que a gente aprende e apreende, a gente precisa passar à frente, isso é uma forma de nós reconhecermos que estamos crescendo e evoluindo. Isso faz a distinção entre o ser humano que tem ainda movimentos infantis e o ser humano que já está de uma maneira mais sábia, ocupando outros espaços em relação às pessoas, em relação ao meio ambiente, em relação à própria comunidade familiar e as demais comunidades, né, na qual nós vamos pertencendo. Então, o adulto, ele já pode proteger-se. A criança, ela precisa de amparo. Qual é o melhor lugar para a pessoa X nesse exato momento? Né? Qual é esse melhor lugar no percurso que ela se encontra? Isso ela precisa perceber. Se ela já recebeu o suficiente, ela precisa passar isso à frente. Isso é importante para ela movimentar a abundância e gerar prosperidade na sua vida.
né? Então, olha a responsabilidade, o desafio e a grandiosidade que nós temos nesse universo maravilhoso. E tantos de nós ainda não consegue ou não conseguiu fazer essa identificação, esse reconhecimento. E vai vivendo sofrimento, né, minha gente? Vai vivendo agonias. Porque quando a gente não percebe a realidade de fato de todos nós, né, da humanidade da qual fazemos parte, quando a gente não percebe isso, a gente entra num movimento de adoecimento, de frustração, de agonia, né? Uma coisa leva a outra. Isso que é bacana a gente poder observar. Então, Bert Hellinger, ele fala para nós do crescimento interno, que não tem nada a ver com estatura e nem com idade cronológica. O crescimento interno, quando se realiza, quando se dá espaço a algo novo, quando se reconhece que é o momento de deixar surgir algo novo. É preciso alçar um novo percurso. Então, segundo Bert Hellinger, aí está, né, uma forma de se perceber, de se reconhecer o crescimento interno. Esse algo novo, na maioria das vezes, é algo que, se ele não apareceu no tempo devido, ele deveria estar sendo, deveria estar sendo negado. Tem muitas formas de se negar um algo novo. Novas possibilidades são novas responsabilidades. O novo, no período inicial, ele vem para nós também com cara de escuridão. O novo é o desconhecido. Então, ele provoca, quando nós não estamos atentos a ele, quando a gente não está imbuído da nossa força maior, isso causa temor. E por temor e por tantos outros motivos, quando a gente não se permite viver esse novo, a gente vai atravancando, tropeçando, caindo e sofrendo, sem precisar viver isso, mas pela ignorância da nossa própria identidade, da identidade genuína da nossa alma. Então, ver o caminho novo que está na minha frente e poder dizer assim, no fundo da sua alma, sim, agora eu tomo, eu aceito você no fundo da minha alma, meu novo caminho. E entrar nele é uma maneira de você se permitir crescer e evoluir. E a gente vai aprendendo para desenvolver esse tipo de mecanismo, né, minha gente? A gente vai se fortalecendo para isso. Então, crianças inocentes ou aqueles, né, que se acomodaram na situação de viver e repetir naquele lugar cômodo, confortável, ficar ali, o que acontece? Essa alma dessa criança inocente, ela não faz com que o adulto apareça, com que ele cresça, com que ele desponte, não é? E vão continuar vivendo, então, essa infantilidade. Só que o ônus disso, porque nós produzimos ônus ou bônus na nossa jornada, não é? Então, o ônus disso é que as coisas vão se atravancando e às vezes a gente não entende por quê. Então, a gente tem mais perturbações na nossa mente,
nas nossas emoções, parece que as coisas dão sempre errado. Mas será que elas estão dando errado porque sou eu desse jeito que eu sou? Ou será que elas vão dar errado em qualquer circunstância, qualquer decisão que eu tome, mesmo se eu tomar a decisão de fazer algo em meu benefício? Será que eu não transformo aí as coisas do meu caminho também e o meu próprio sofrimento? Então, Bert Hellinger, assim como outros autores também e outros estudos, contribuem para que nós façamos uma reflexão nesse sentido. A questão não é os pais, né, pensando nos pais e na família de origem, elas têm uma contribuição muito importante para nós. Os pais ou aqueles que nos criaram, muito importante. E a questão é a gente poder experimentar qual é a nossa atribuição sem nos compararmos com eles e sem nos sentirmos mais nem menos do que eles. Esses pais ou essa pessoa que nos criou, que abriu as portas para nós sermos o que somos hoje, elas têm a primazia. Não há como competir. Tem a primazia. Quem nos gerou, nos educou, nos criou, veio antes de nós e possibilitou o nosso fortalecimento, o nosso desenvolvimento, nos acolheu. Então, eles sempre vão ser mais do que nós. A gente não precisa e não devemos submetê-los a nenhuma situação onde eles se sintam menos, porque a velhice chega, não é? O tempo transcorre, nem menos e nem como também devemos vê-los como ditadores do nosso destino. Cada um de nós tem um papel, uma atribuição importante, independente dos laços familiares. Independente. A família é um primeiro aconchego, mas na verdade todos nós fazemos parte de algo muito maior, que é algo universal, não é? Que independe de raça, de momento histórico, é alguma coisa ligada a uma criação maior, a uma energia maior. Então é bom que nós percebamos isso. Então, quem veio primeiro preparou o terreno para ampliação da família, né, daquela geração, daquele clã, e esse fluxo deve seguir através das gerações posteriores, cada um preparando o caminho para quem vem depois, mesmo aqueles que não geram. Como é que a gente prepara o caminho para a geração seguinte sem ter gerado no nosso corpo físico? Quando a gente se relaciona com outras pessoas, através do trabalho, através das amizades, através daquilo que a gente produz neste mundo, a gente está fazendo a contribuição para as gerações seguintes, mesmo que não seja uma geração consanguínea. Não é assim, minha gente? Então, é importante que a gente vá fazendo este reconhecimento. Você percebe as coisas dessa maneira? Reflita um tanto, veja se você faz essas ponderações, como é que tem sido a sua vida, como é que é o seu entorno. Observe aquilo que, quando você percebe, te apazigua, faz você se sentir num lugar importante, não maior do que os outros, nem menor do que os outros, mas importante por ser o seu lugar, a sua atribuição. Então, o adulto, ele corta o cordão umbilical da dependência.
pendência com a família de origem. O adulto ele já consegue trazer essa família de origem no seu coração. Então, ele não precisa estar ali junto, muito menos depender dela. Ele precisa viver isso, essa independência, para que o fluxo saudável ele se faça. O adulto ele aprende a superar os seus medos e descobrir-se como protagonista da sua história. Só o adulto consegue isso. Não é o adulto cronológico, é viver essa fase adulta. Só dessa maneira a gente consegue perceber a felicidade em nós, por estarmos alçando novos percursos. Então, tomando o seu próprio lugar, se dá espaço para a instauração da força e para a percepção das tuas próprias forças. Quem rejeita o que vem de si mesmo fica fraco. Bert Hellinger faz essa colocação para nós também, né? Ele nos dá essa percepção. Quem rejeita a si mesmo fica fraco. Não tem aquelas pessoas que não estão satisfeitas consigo mesmo, que se sentem infelizes nesse mundo? Isso precisa ser trabalhado, minha gente. A gente pode até perceber que está entrando numas armadilhas assim, não é? De repente se perceber tomando rasteiras e se conectando com essa energia de que é menos, né? De que é fraco, de que não tem potência nenhuma. E a gente precisa se libertar disso. Perceber que se fôssemos fracos, não estaríamos aqui agora. Olha quanta força está sendo disponibilizada para nós. Mas a gente precisa olhar para ela. Porque se nós não olhamos para ela e não reconhecemos, o que acontece quando a gente ignora alguém ou alguma coisa? Ela sai do foco de importância, né? A gente esquece daquilo, né? Se eu não sou reconhecida por aquilo que eu sou, se eu percebo que os outros não me veem com o valor que eu tenho, eu acabo percebendo que ali não é meu lugar, eu saio de lá, né? E aí, com isso, o que acontece se a força sai de perto de nós? A fraqueza se instaura. Então, a gente precisa oferecer espaço para perceber as nossas fortalezas. Todos nós temos essas fortalezas, que veio para nós desde as nossas origens, né? O universo, ele disponibiliza isso para nós. Então, a família, ela precisa ser vista, ela precisa ser valorizada, reverenciada, mas a gente precisa independer dela como ser adulto. E respeitar, né, a história da nossa ancestralidade. E dessa maneira a gente vai ganhando força, respeitando cada um e cada coisa do jeitinho que aconteceu e que fez com que nós nos tornássemos o que somos hoje. Depois que a gente se torna adulto, o galgar nesse mundo adulto não depende mais da família, nem da ancestralidade. Depende de nós mesmos, de nossas escolhas. Mas se a gente não assumir esse papel, o que acontece? A gente vai carregando o ônus da ancestralidade, dos momentos de sombra, de negatividade, a gente vai fazendo conexão com esse ônus e a gente vai produzindo isso na nossa vida. Isso dificulta que a gente deixe a casa da família original e entre num espaço novo, galgado por nós mesmos. Então, percebamos isso.
Deixar a casa dos pais simboliza entrar no mundo, simboliza caminhar com as próprias pernas, é sair do comodismo. Isso faz sentido para você, minha gente? Quando você me ouve, você reflete a respeito, você vai percebendo conexões? Como é que é isso? Então, falando em sustentar-se, tem um livro, né, chamado A Visão Sistêmica da Vida, onde Capra e Louise, os autores, eles citam Brown, da década de 80, né, que diz assim para mim, diz para nós, né, agora que eu estou aqui compartilhando com vocês. Falando em sustentar-se, Brown diz: aquela que satisfaz, sustentar é aquela que satisfaz as suas necessidades sem colocar em perigo as perspectivas das gerações futuras. Então, falando em sustentar-se, significa satisfazer as próprias necessidades e não oferecer perigo aos demais, inclusive aos demais posteriores a nós. Sair da casa de origem é poder perceber-se como esse criador de algo novo e de algo útil para si e benéfico para a sociedade. Olha que legal isso! Poder se perceber-se como criador e gerador de algo novo para a sociedade, para o universo. Não é coisa pouca, né, minha gente? E todos nós temos a nossa contribuição nesse sentido. Então, será que você está percebendo isso? Você está percebendo seus méritos? Você está percebendo suas atribuições? Você está percebendo o que você pode alçar, fazendo o que for, de acordo com a sua escolha. Mas, enquanto ser humano, podendo assumir novas escolhas, novos caminhos, novos espaços. E sair da situação, às vezes, de incômodo na qual você se encontra, né? Então, nutrir-se como ser sustentável, né? É uma coisa para a gente pensar em desenvolver, em se apropriar cada vez mais. A nutrição, nos nutrirmos e desempenharmos um papel enquanto um ser sustentável. Então, a teia da vida ela é tecida por um grande fluxo gerador, do qual cada um de nós desempenha uma força motriz. Os principais problemas do nosso tempo, energia, meio ambiente, alterações climáticas, segurança alimentar, segurança financeira, elas são questões que dizem respeito à coletividade e também à individualidade. Nós precisamos aprender a administrar. Administrar o quê? As nossas próprias inseguranças, as nossas próprias necessidades, né? O próprio cuidado que o nosso corpo físico, mental, emocional necessita. Perceber essas relações sistêmicas, né, que corpo, mente, financeiro, relações humanas, tudo diz respeito a facções que se interconectam, a microsistemas que se interconectam. Quando a gente vai usando a nossa sabedoria, a nossa percepção maior, né? Percepção mais ampla das coisas. Há uma interconexão entre os nossos problemas e os problemas do mundo. E quando vivemos
o mundo da forma mais ampla possível, nós vamos evoluindo e permitindo que a evolução se faça. Isso vai nos tornando cada vez mais grandiosos, nos tornando grandes, né? Não mais do que os outros, mas todos podemos nos tornar grandes, cada um no seu espaço, cada um na sua atribuição e contribuindo com esse todo do universo. Isso elimina conflito e escassez. Isso gera abundância. Então, a geração de abundância tem a ver com o quanto nós nos colocamos disponíveis para assumir o nosso espaço adulto. Não é bacana isso? E eu deixo você para refletir um pouco mais em tudo isso, perceber as tuas possibilidades, e já no finzinho desse vídeo eu trago para você uma mensagem do anjo da percepção correta. Como é importante a gente corrigir a nossa percepção, né? Eu sinto isso e quero trazer isso aqui para você. A nossa percepção das coisas precisa ser corrigida o tempo inteiro. O nosso eu maior precisa ser visto, reconhecido e desenvolvido. Senão a gente cai nas armadilhas do cotidiano e enfraquece. Então, o anjo da percepção correta, ele traz assim para nós, que eu quero deixar você com essa mensagem também nesse final. Perceber a clareza é o mesmo que ter a visão iluminada pela luz da alma. Podemos ficar livres da ignorância e ver corretamente quem somos, sem omitir nada, sem reter nada, simplesmente fluiremos com a impermanência de cada momento, transformando-nos em testemunhas atentas desse dinamismo. Ver aquilo que é com os olhos da alma é estar livre da ignorância e ir ao encontro das alegrias da vida, na certeza de que não se perdeu nada. Não há nada a perder quando a gente ocupa os lugares devidos. Minha gente, agradecida por a tua companhia e que nós possamos nos encontrar nas próximas semanas. Excelente cada dia para você, cada descoberta. Grande beijo. Tchau, tchau.